Olá, pessoal. Eu sou Elaine Martins e eu queria me apresentar para vocês. A gente está no primeiro episódio do podcast do Brasra, do podcast Jornal Regional. Eu e a Natália Moretti, a gente vai se reunir e vai falar sobre muita anestesia regional para vocês, de uma forma bem científica, de uma forma bem acadêmica. E eu acho que o primeiro, Nath, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a gente vai se apresentar. E um tópico, eu acho que fundamental para todos os outros podcasts, que é a importância da ultrassonografia. Será que realmente a ultrassom ele é importante para anestesia regional? De onde vem essa máquina, né, que modificou tanto a anestesia, que é a nossa prática do dia a dia? Aprendi anestesia regional, eu tive a sorte de ter a formação num hospital no qual tinha médicos pioneiros fazendo anestesia regional com ultrassom, né. Então eu fiz anestesia no Hospital Sírio-Libanês, eu fiz anestesia regional no Hospital Sírio-Libanês, que não é uma especialidade, é um aperfeiçoamento, né, porque a anestesia regional faz parte da nossa prática de anestesia no dia a dia. E depois aí eu só percebi que o ultrassom para mim abriu um leque de oportunidades. Eu hoje uso endocrônica, eu não deixei a anestesia regional, eu trabalho muito com ortopedia. Então a gente vai se reunir, Nath, para falar sobre exatamente isso, sobre anestesia regional, o uso do ultrassom e um monte de outras coisas. Nath, fala um pouquinho da sua experiência, de onde também você começou a trabalhar com anestesia regional, de onde você assim, de ter essa vontade, né, de fazer anestesia regional com ultrassonografia. Então, eu comecei a me interessar por anestesia regional por um motivo diferente do seu. Eu fiz residência na Unirio e na época a gente não tinha ultrassom, a gente usava parestesia, não tinha nem neuroestimulador. E aí eu achava, assim, eu tinha certeza, né, que a qualidade da minha anestesia era inferior ao que eu gostaria de oferecer. E aí, na época, eu fui procurar cursos para fazer, então o Sírio-Libanês estava oferecendo esse aperfeiçoamento em anestesia regional, e eu fui fazer o aperfeiçoamento, eu fiz o curso, né, que na época tinha extensão de 1 ano, e aí eu comecei a aplicar, mas foi muito difícil, porque quando você começa a usar ultrassom, né, você vai encontrando várias barreiras no seu caminho, né? É o tempo que você leva para entregar o paciente, a máquina que não está disponível, mas aí eu fui insistente e hoje o ultrassom ele é completamente parte do meu dia a dia, não só na anestesia regional, como no point of care. Me ajudou muito. E hoje eu fiz também, como você, especialização em dor, uso ultrassom para dor crônica, uso muito ultrassom para dor crônica também. Então hoje é parte no meu dia a dia, assim, ele é meu estetoscópio, eu não consigo entrar no centro cirúrgico ou fazer nada sem ter um ultrassom. Eu quero ver o pulmão, eu uso ultrassom, eu quero ver qualquer coisa, eu uso. Ele é meu olho dentro do centro cirúrgico. Isso é muito importante, né, Nath? Eu acho que está se expandindo para outras especialidades. E realmente, na anestesia, o ultrassom ele modificou algumas coisas, mas a gente hoje vai discutir exatamente isso. Temos evidência para conseguir implementar o ultrassom para anestesia? Será que é tão óbvio assim? Porque assim, a gente fala ultrassom em anestesia, hoje em dia é muito tranquilo. Mas quando você fez o curso do Círio, muitas pessoas e muitos colegas seus não tinham nem ultrassom no serviço para conseguir aplicar o que estava conhecendo, não era verdade? Não, na época, até hoje, né? Não tem, na época não tinha. E assim, era difícil até entre os colegas, né? Quando eu ia começar a fazer o bloqueio, era difícil. Não porque eles não queriam, mas porque a gente demorava mais, né? Para fazer, porque a curva de aprendizado do ultrassom, ela é longa, né? Sim. E, inclusive, um dos artigos que a gente vai citar hoje, ele fala exatamente sobre isso. Quantos bloqueios a gente precisa fazer para se tornar proficiente na técnica? Nath, fala um pouquinho então desse artigo que você citou, da questão mesmo do ultrassom e de curva de aprendizado, todo sobre esse ponto de aplicação. Então, o artigo, né, ele não é novo, ele é antigo, ele é de 2012, mas ele mostra que quando um médico em treinamento, ele precisa de aproximadamente 80 procedimentos para se tornar um expert naquela técnica. Então, ou seja, é bastante bloqueio, né? Se a gente começa a colocar isso numa linha de um tempo de 1 ano, muitas vezes você não consegue fazer 80 bloqueios. Então, para nós anestesistas, a nossa curva de aprendizado, de uma maneira geral, ela é rápida. Então, em 3 anos de residência, a gente consegue fazer todos os procedimentos
que são solicitados pelo médico anestesista, inclusive point of care, ecocardiograma, a gente consegue colocar isso. Quando a gente transpõe isso para outras especialidades, já não é uma realidade. Na dor mesmo já não é uma realidade. A gente, em 3 anos, você não é um super expert em todas as técnicas, né? E a anestesia regional, ela vai um pouquinho na contramão do fluxo linear do anestesista, que é a curva de aprendizado. Então, quando a gente coloca que você precisa de 80 bloqueios para se tornar proficiente na técnica, a gente está mostrando que ela é um pouquinho mais longa do que todos os outros procedimentos que a gente aprende. Isso é Acesso central. e ter um pouquinho de paciência no processo, né. E é o que não acontece, porque às vezes até os ortopedistas eles não vão ter paciência com o processo e tudo, e hoje em dia eu vi isso, hoje em dia os ortopedistas pedem os bloqueios, eles estão aprendendo a fazer, eles estão entendendo o processo de importância da reabilitação, mas não é em todo lugar. Quando a gente pensa, por exemplo, em cursos, em tudo, que a gente fala em ultrassom, todo mundo fala que é uma coisa óbvia. Será que é realmente? Será que existe as pessoas estão fazendo tanto bloqueio com ultrassom? Não é verdade nem nos Estados Unidos, né, Nath? Fala um pouquinho do trabalho que a gente também pegou, que, assim, a percentagem do uso de bloqueios para algumas cirurgias importantes, elas não são realidade nos Estados Unidos, que a gente tem a possibilidade de ver a percentagem de acordo com o database que eles têm. E aqui no Brasil a gente não tem estudos semelhantes, mas fala um pouquinho do que a gente tinha, assim, de um trabalho que fala exatamente sobre esse ponto. Eu vou começar a falar só rapidinho do database, né? Porque atualmente eu estou aqui no Canadá, então eles usam o mesmo sistema de prontuário eletrônico que os Estados Unidos. Então, esse sistema de prontuário eletrônico, você tem acesso a todos os dados do paciente de tudo que ele fez em todos os médicos. Então, se ele foi em qualquer lugar, você consegue ter acesso a tudo. Então, isso é muito bom, porque você consegue ter database de absolutamente tudo, né? De todos os procedimentos de quem é aquele paciente, que é uma questão que ainda não é a nossa realidade. Acho que poderia ser, né? Acho que poderia ser no futuro, mas ainda não é. Então, mesmo nos Estados Unidos, então essa carta foi escrita pelo Stephen Haskins. Ele é um anestesista do ASA, né? Ele é especialista em point of care e anestesia regional. Ele tem vários artigos publicados e ele levanta o questionamento do artigo é qual a porcentagem de anestesia regional guiada por ultrassom praticada nos Estados Unidos. Então, ele levantou esses dados em 2020 e a conclusão é que a porcentagem ainda, mesmo nos Estados Unidos, ainda é muito pequena, né, Elaine? Principalmente nas principais cirurgias, né. Esse artigo ele fala que são 3 principais cirurgias, que é de ombro, prótese de joelho e de quadril, e a percentagem de utilização de bloqueios de acordo com esse da base não chega nem a 10%. É uma coisa assim, que se a gente imagina que lá ainda estão fazendo hack com morfina para vários tipos e em mais de 60, 50, porque assim, um sistema oficial, né. Então, de prótese de joelho, ser os 5% das cirurgias, elas têm, utilização do uso do ultrassom para bloqueios em prótese de joelho, 3% para prótese de quadril, então todo mundo errar com com morfina para prótese de quadril ou o geral, só Deus sabe, né, geral também provavelmente. E para ombro, ainda que o ombro tem muita diferença, realmente é muito importante, acho que chega a 15%. 5%. E no Brasil? A gente tem dado, Nath? A gente não tem Não dado, né, Nath? temos, mas teremos em breve. Isso, Teremos em teremos breve. em breve. Teremos em breve, porque é um dos nossos braços de trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com um hospital, né, de São Paulo. Então, tem uma fellow de anestesia regional que em breve lançará um questionário, porque a gente quer saber quem é que está realmente fazendo e quais são as barreiras para a gente implementar isso. E chegando nessa parte das barreiras, né, porque quando a gente fala em termos institucionais, hoje em dia, as instituições em geral, elas buscam, né, em geral,
a qualidade das técnicas, qualidade percebida do paciente, a qualidade da técnica. Então, segurança do paciente. Então, quando Sim. a gente fala anestesia regional é mais segura do que a técnica de parestesia ou o neuroestimulador, numa visão geral, aparentemente parece que sim, mas de fato ela é? A gente já tem trabalho comprovando isso? É muito interessante a pergunta, porque se você for gestor de empresa, ou então gestor de empresa não, né, de hospital, ele vai falar: "Tá, eu vou comprar uma máquina e aí por quê? Tem evidência que isso vai ter diferença nas parestesias ou como foi o processo, né, de conseguir um ultrassom para o centro cirúrgico?". Eu acredito que o que mais ajudou a gente ter ultrassom no centro cirúrgico aqui no Brasil foi as evidências em relação ao acesso vascular. Hoje a Pois é. gente não pode fazer acesso vascular sem ter se der alguma complicação, você está indo de encontro à evidência de segurança para o paciente. Para anestesia regional, a gente não tem muito essa coisa robusta de ter se não fosse o acesso vascular, eu acho que a gente ainda estaria pior nesse processo de conseguir o ultrassom para fazer os procedimentos no centro cirúrgico. Mas existe um trabalho, né, Nath, que é publicado também, é um special article, tipo, do É, Joseph Neal, que fala isso. exatamente disso, anestesia regional e a segurança do paciente. É muito interessante esse artigo, que ele fala exatamente, ele vai discutindo um pouquinho do que realmente vai ter de importância, o que é que o ultrassom ele trouxe para a segurança do paciente em si. Uma frase muito boa do artigo é o seguinte: entre várias situações, seja pneumotórax, seja a parte de alterações neurológicas pós-bloqueio, o que mais se percebeu de impacto com o uso do ultrassom no centro cirúrgico para bloqueios foi a diminuição de LEST, né, de intoxicação por anestésico local. Antes, a diminuição de de intoxicação por anestésico local com o uso do ultrassom diminuiu-se 65%. E de verdade é o que a gente tem muito medo. Uma parada com anestésico local, com intoxicações associadas, é o que a gente realmente tem muito medo. Então, isso é um dado que a gente pode lançar mão, inclusive, para tentar falar assim, a necessidade do uso do ultrassom para os bloqueios. Uma outra coisa que implica é a gente ter medo de, por exemplo, ter sintomas neurológicos associados ao bloqueio. Será que com ultrassom eu vou evitar que o paciente tenha alterações neurológicas pós-bloqueio? Nesse ponto, não se teve muito a questão da evidência nesse, né, do ultrassom tá diferente mesmo das parestesias, né, Nath? E nem de pneumotórax, o impacto foi pequeno mostrado nos trabalhos, não é isso? É, mas tem um trabalho que foi publicado pela Universidade de Barcelona. O autor principal é Pierre Goffin, acredito que seja assim. E que ele faz um trabalho com 11 cadáveres. Então, ou seja, são 11 cadáveres, e ele faz 31 injeções no nervo mediano. E aí, qual é a comparação? Esse trabalho é muito interessante, porque são dois anestesiologistas experientes com ultrassonografia, e eles usam o nervo mediano em 3 localizações diferentes. Então, eles colocam a agulha com ultrassom, colocam a agulha dentro do intraneural, guiada por ultrassom, e a confirmação dessa intraneural são os dois anestesistas experientes. Ah, está intraneural, sim, pode injetar. E aí eles injetam a 0,4 ml de solução com azul de metileno. E aí eles colocam a injeção, ela não é feita pela mão humana, ela é feita numa bomba de 10 ml hora, para ter a mesma pressão, né, contínua, para não ter o viés da pressão da injeção. E aí eles têm o PSI para verificar a pressão e a visualização do nervo. Então, com 0,4 ml intraneural, eles visualizaram 100% de aumento do diâmetro neural no nervo mediano. 100% com 0,4. Só que com o PSI de 15 a 20 PSI, né, que é o que a gente recomenda, menor do que Pressão, 15, né? De pressão, pressão, a sensação, só né? a pressão vista pelo aparelho, né? A pressão pelo aparelho só foi maior de 15 PSI só foi detectada em 19% dos pacientes, ou seja, de 31 injeções, só 6 injeções foram detectadas pelo medidor de pressão. Então, ou seja, a visualização de um olho experiente na ultrassonografia consegue detectar a injeção intraneural
precisamente em 100% das 31 injeções que foram realizadas. Então, sim, a É, gente ultrassom. consegue visualizar injeção intraneural com o olho treinado na ultrassonografia. Nath, em mim, por favor, sempre vai ser ultrassom. E eu acho que as pessoas têm que, inclusive, os próprios pacientes, a gente sendo paciente, a gente tem que ter a conscientização de todos entendendo que realmente a gente tem que exigir que os médicos que vão dar assistência para os nossos familiares, para a gente, para todo mundo, tenham o mínimo de segurança de utilizar pelo menos ultrassom. Se demorar, tudo bem, demora, vai aprendizado. A gente não tem. Tem um conceito errado, assim, de médico bom é médico rápido, que não faz sentido. Médico bom é médico que resolve sem complicação, né? Então, a dinâmica do centro cirúrgico é cruel com médicos, assim, que, né, que tem que entregar de forma rápida. Então, a gente começa a ter problema com isso, assim, eu acho, né? Então. Assim, em todo lugar existe uma pressão por produção e eu acho válida em determinado momento. E assim, eu vou fazer um termo de comparação, mas é porque eu neste momento estou vivendo uma outra realidade. E assim, por exemplo, aqui no Canadá eu produzo 5, 6 vezes mais do que no Brasil, num intervalo de tempo muito menor. Por quê? Porque esse problema de entregar rápido, etc., de fazer, isso é um problema mundial. Mas como é que você resolve isso? Criando fluxos diferentes. Sala de Então, bloqueio. sala de bloqueio, você poder fazer o bloqueio, ter um espaço para que isso aconteça. Então, o paciente ele é preparado antes de entrar na sala. Então, quando ele chega na sala, ele já tem bloqueio, ele já tem artéria, ele já tem veia periférica. Então, ele vai chegar na sala para operar. Isso Então, diminui até, talvez seja interessante até depois, tendo a sala de bloqueio, a gente ter possibilidade até de ter menos infecção. Às vezes você está preparando o material da prótese de quadril, por exemplo, e o paciente está sendo preparado em outra sala. E aí chega pronto, sem precisar de um monte de gente que possa ter contaminação do material, né? Você concorda com isso, Nath? então, por exemplo, aqui até a hack é realizada na sala de bloqueio. Então, o paciente vai bloqueado para a sala. O Sim. monitor. Então, assim, você otimiza o tempo que você está limpando a sala, o paciente já está preparado e ele vai para a sala pronto. Então, a gente tem condições de fazer isso, porque assim, o que me deixa feliz, né? Eu estava conversando com uma colega brasileira e ela falou assim: o que me deixa triste é que eu vou voltar para o Brasil e eu não vou conseguir aplicar. Então, o que me deixa feliz é que eu vou voltar para o Brasil e eu quero mostrar essas ideias, porque como o serviço aqui é todo público, e assim, a otimização dos custos, ela é importante, inclusive dentre os anestesistas, todo mundo participa disso, da otimização de custo e para poder viabilizar, porque se você não conter os custos, você não viabiliza o processo. Então, eu falo, é completamente viável, tudo que tem, é completamente viável a gente fazer em qualquer hospital da unidade pública de saúde do Brasil. É Tudo é questão de extremamente, organização, né, Nath? é tudo uma questão da gente organizar. Isso. E questão mesmo da gente ter dados e conversar e discutir. Eu acho que por isso que a gente teve a ideia do podcast, né? De falar um pouco mais sobre isso, falar que as coisas muitas vezes são simples de implementar, só precisa a gente saber e conversar mais sobre isso, né? Uma sala de bloqueio faz muita diferença em todo nesse ponto. É um exemplo só de um monte de coisa. A gente vai falar um podcast justamente sobre gestão de recursos, porque eu acho que interessante que na pandemia eu fiz bastante anestesia regional porque realmente era uma gestão de recursos. E aí veio assim a importância da gente conseguir com pouco recurso entregar qualidade. E é isso que o ultrassom ele faz isso também. Ele permite que você consiga entregar qualidade de acordo com o que. E aí é o que a gente discutiu. Existem artigos, né, que a gente pode, que foram exatamente os que a gente citou aqui, que a gente pode deixar disponível para nas redes, né, que a gente põe rapidinho para poder discutir em relação à leitura desses artigos, que é importante para todo mundo que faz anestesia, né, nem anestesia regional, porque a anestesia regional faz parte da anestesia de qualidade e de entrega de valor, né? O Value Based Care. Exatamente. Então, para Pra, fechar,
Então, para fechar, Nath, você queria falar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente no primeiro episódio do podcast do Jornal Regional, que eu amei o nome, né? Que é uma coisa brasileira, mas regional de anestesia, né? E eu acho que a gente está com muitos convidados bacanas, pessoas que realmente se importam com o nosso país, que querem divulgar o trabalho das pessoas que fazem diferença no nosso país. Tem muita gente boa, professores de muito tempo que fizeram essa assim, propagação de qualidade de anestesia regional no nosso país, né, Nath? Exato. Para fechar, resumindo tudo que a gente, os 4 artigos que a gente discutiu brevemente. Então, o que a gente tem? Que a curva de aprendizado é longa, então não desistam. Exato. É, não desistam, a curva de aprendizado ela não é rápida. Segundo, a gente sabe hoje em dia, os dados mostram que ela entra em todos os, a anestesia regional, ela entra em todos os quesitos que hoje são solicitados pelas empresas médicas, como qualidade percebida do paciente, segurança, ela entra em todos os quesitos, então ela é extremamente importante e mais segura. Então, quando a gente diz, eu já fazia e não tive complicações, não, a gente tem dados que mostram que, de fato, que é mais segura e a gente traz mais segurança para o paciente. Então, é isso, a gente termina aqui o nosso primeiro jornal regional. Queria agradecer a todos pela paciência, porque é o nosso primeiro. Então, com certeza, a gente vai melhorar ao longo do tempo. Sempre. A gente E também a vai ter a gente nossa curva de aprendizado. Lógico, Nath. E eu Aí, acho que uma das coisas que, igual o Papa Francisco, a gente tem que ser revolucionário, a gente tem que falar, a gente tem que usar as mídias. A gente tem que usar porque, assim, os novos anestesiologistas, eles estão nos canais de mídia, né? Os novos, os velhos também. Nós estamos aqui, Nath. Então a gente está justamente divulgando, e eu acho que quanto mais qualidade na informação que a gente consegue com as tecnologias, melhor. exatamente. Nath, pois obrigada pela participação. O próximo Jornal Regional a gente deixa gravado e a gente convida todos vocês para assistirem o próximo episódio, então. Valeu, Nath. Vamos deixar o dói dos artigos nos comentários e aí a gente vê vocês no próximo episódio.